Voltando aqui ao estágio de geometria, nós vimos até agora em detalhes o estágio de transformação e o estágio de iluminação. No estágio assim, de transformação, o triângulo, os vértices do triângulo entram aqui de um lado em coordenadas locais. Nós usamos as matrizes de transformação e os quaternions, e aí os triângulos saem desse lado agora já em coordenadas de mundo, ou seja, eles são reescritos e posicionados aonde eles têm que estar naquele instante, de acordo com todas as informações das transformações que eles correspondem. O triângulo, então, ele entra nesse novo estágio de iluminação, onde, basicamente, nós vamos calcular a iluminação de cada vértice dos triângulos. Nós vamos usar diferentes modelos, no caso aqui da rasterização, e ele vai sair daqui já iluminado, ou seja, já com a cor que tem que ter em cada um dos vértices. Mas ele ainda está em 3D. O meu mundo ele é 3D, só que o meu plano de projeção, a câmera, ela é um plano bidimensional. Então agora nós vamos precisar projetar esses triângulos 3D para um plano 2D, que é o plano de projeção da câmera. Não tem como fugir, mesmo que a gente esteja falando de estéreo e HMDs e realidade virtual, na verdade a única diferença é que temos dois planos, um para cada olho. Então, agora o próximo estágio vai ser o de projeção. Bem, nós vimos em mais detalhes os estágios de transformação e os estágios de iluminação, porque esses são os estágios que a gente acaba operando mais. E vocês viram, a gente mexe bastante no script, a gente ah, tem como trabalhar bastante nos modelos de iluminação e tudo mais. Os outros estágios que sobram aqui na geometria, eles são estágios que são cuidados e são tratados pela engine. Então não temos assim tanta importância de vermos super detalhadamente como funciona, mas vamos entender por alto, só para saber também eh, o que acontece com o pipeline, e em alguns momentos isso vai interferir, principalmente quando a gente falar do cooling. Nós falamos já que a projeção ela pode ser de dois tipos, a projeção ortográfica e a projeção perspectiva. A projeção ortográfica ela não deforma, já que, na verdade, nós simplesmente zeramos o eixo Z, mas as coordenadas x, y permanecem como estão. Isso se o plano de projeção está alinhado com os eixos x, y, obviamente. Bem, então, para fazer a projeção ortográfica ou isométrica, também chamada desse jeito, nós vamos usar uma matriz de projeção como esta que está aqui. E vejam o que acontece quando a gente multiplica um vértice x, y, z com esta matriz. O x fica x, y, y e o z é zerado. Então, o meu novo vértice agora projetado é x, y, 0, 1. Portanto, é uma operação bastante simples. Ah, a projeção ortográfica não é como nós enxergamos o mundo, porque nós temos um ponto onde todos os raios de luz convergem, que é o nosso olho, que seria a câmera. Então, nós temos a deformação perspectiva. Mas a projeção ortográfica ou isométrica ela é bastante útil e bastante importante, principalmente em duas situações. Vejam aqui como é bastante difícil a gente conseguir identificar espacialmente onde essa cápsula se encontra em relação ao plano, em relação a esse quadrado. Então, se eu der como exercício colocar a cápsula bem no centro desse quadrado verde, ah, poxa, não é tão trivial assim, porque a gente não tem uma noção espacial muito adequada em função da deformação de perspectiva. Claro que depois de me mexer um pouquinho, eu já vou entendendo o tamanho de um, o tamanho de outro, e eu consigo me localizar. Mas é muito difícil colocar as peças nos seus respectivos lugares quando a gente tem deformação de perspectiva. Se a gente agora colocar a visão ortográfica, veja como rapidamente a gente coloca o objeto bem no centro e apoiado
no, em cima do quadrado, coisa que seria bem difícil da gente fazer com precisão se estivéssemos falando em projeção perspectiva. Bem, esse é um dos momentos assim, onde a gente usa bastante como uma forma auxiliar de visualizar e posicionar os objetos. E outro momento importante de utilizar a vista isométrica, ortográfica, é quando estamos, obviamente, falando de jogos 2D, onde temos que ter uma projeção mesmo ortográfica. Nós tínhamos visto que as outras transformações, elas eram inversíveis. Se a gente calculasse a matriz inversa e a gente multiplicasse o vértice transformado por essa matriz inversa, nós chegávamos novamente no vértice original. Portanto, era possível de desfazer uma transformação. Veja que quando a gente está fazendo uma projeção, revisando um pouquinho da matemática, esta matriz aqui, ela não é inversível, que a diagonal vai dar zero. Se a gente calcular, enfim, vocês podem demonstrar que, como assim, a gente multiplicar aqui a diagonal vai ser zero e a gente, portanto, não tem como criar uma matriz inversa dessa daqui. O que é bastante natural, então, a gente pensar, já que uma vez que a gente projeta um ponto num plano 2D, não tem como a gente depois recuperar esse ponto. E a não ser que a gente tenha outra matriz de outra posição, e aí a gente vai poder fazer triangulações e tudo mais, e a gente tem como fazer inferência. Mas se a gente só tem uma matriz, não tem mais como desfazer. Então, a projeção, seja perspectiva, seja ortográfica, ela é um caminho sem volta. Uma vez que a gente projeta, a gente não tem mais como saber a profundidade daquele ponto que está sendo pintado ou projetado no plano. Bem, para fazermos a projeção perspectiva, já exige um pouquinho mais de matemática. Simplificadamente, nós podemos observar aqui a câmera, o olho, o observador, um ponto P que a gente quer projetar sobre um plano que é dado por este retângulo azul. E o que nós queremos, na verdade, é descobrir qual é o x', y' deste XYZ, deste ponto P, que está aqui, que está caindo, está interceptando esse ponto P' que está aqui. O Z nós não queremos saber, porque o Z, na verdade, já é conhecido. Neste caso aqui, o Z é igual a zero. Em outra situação, pode ser que minha câmera esteja aqui na origem e o meu plano esteja numa distância menos d, como acontece aqui nesta imagem da direita. Minha câmera está aqui, meu plano de projeção está passando aqui nessa constante menos d, e aqui está meu ponto P, Px, neste caso, Pz dele, e eu quero descobrir qual é a coordenada Qx, que é o ponto projetado do ponto P no plano de projeção. Bem, fazendo uma regrinha aqui de equivalência de triângulos, veja que nós temos que Qx está para Px, assim como menos d está para Pz. Quem é a variável que nós queremos determinar aqui é Qx. Menos d eu conheço porque é uma constante da câmera, é a distância do plano de projeção até a câmera. Px eu conheço porque é a coordenada x do ponto. Pz é a coordenada z do ponto. Isolando Qx, então nós vamos ter que o x' neste caso aqui seria menos d px sobre pz. De igual maneira, sem nenhuma perda de generalidade, calcularíamos o qy. O qy vai ser igual a menos d vezes py sobre pz. Para um exercício. Vimos a matriz de projeção para a projeção ortográfica, que é essa daqui, certo? E é interessante porque sem praticamente fazer muita coisa, a gente multiplica o ponto por essa matriz e já tem ele projetado. Conseguimos encontrar uma matriz de projeção, porém agora que faça a projeção perspectiva ao invés da ortográfica? Exercício. Pense ou pesquise como pode ser essa matriz.